aí, galera, tranquilo? Estou aqui hoje para gravar com vocês o PET Química 1 e 2 da segunda série. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 1. Certos vegetais produzem substâncias orgânicas denominadas alcaloides, que apresentam anéis heterocíclicos contendo nitrogênio. No organismo humano, o consumo de alguns alcaloides pode causar dependência química, com perturbações graves à saúde, podendo levar até a morte. Observe a estrutura da cocaína e da nicotina, dois alcaloides representados abaixo. A nicotina e a cocaína pertencem à função orgânica. Então, gente, ao analisar a estrutura primeiro da cocaína, vemos aqui um grupamento amina, que é o nitrogênio, temos o grupamento ácido carboxílico e temos o éster. Ao analisar o da nicotina, vemos apenas o grupamento amina. Como ele tem a função que pertence às duas moléculas, a resposta é a letra C, amina. Tranquilo até aí? Questão número 2. As células do corpo humano eliminam amônia e gás carbônico no sangue. Essas substâncias são levadas até o fígado, onde se transformam em ureia, sendo esta menos tóxica que a amônia. A ureia chega aos rins pelas artérias renais. Os pacientes que apresentam as doenças renais têm índices elevados de ureia no sangue. A reação abaixo indica a síntese de ureia no fígado. Assinale a opção que corresponde à função orgânica a que pertence a molécula de ureia. Então, gente, ao montar a fórmula estrutural da ureia, percebemos que ela tem um grupamento amida, que é C-O ligado ao nitrogênio. Não confunda com a amina. A amina não tem o oxigênio, tá? Então, a resposta seria letra E, amida. Questão número 3. A gasolina, composta basicamente por uma mistura de alcanos na faixa de 6 a 12 carbonos, pode ser facilmente adulterada com substâncias mais baratas do que ela. De acordo com a regra de que semelhante dissolve semelhante, identifique a opção que contém a única substância que, ao ser adicionada à gasolina, irá formar uma mistura heterogênea. Então, gente, vamos lá. Quando ele fala de semelhante dissolve semelhante, é que tudo que é polar dissolve polar, tudo que é apolar dissolve apolar. A gasolina, ela é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto, ele é apolar. Então, ele vai se misturar com moléculas apolares. Quando ele fala de misturas heterogêneas, é porque eles não se misturam. Visualmente, você consegue olhar para uma mistura e dizer, ali eu tenho gasolina e tenho outra coisa. Você consegue ver a diferença de fases. E das opções, aquela que não se mistura com a gasolina é a água, porque a água ela é polar. Então, se a água é polar, ela não se mistura com a gasolina, que é apolar. Então, a letra A. Tranquilo? Questão número 4. 5 frascos de reagentes, numerados de 1 a 5, contêm líquidos de fórmula geral CN H2N mais 2, em que 5 é maior, N é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 9. Sabe que os compostos apresentam cadeia normal e que os pontos de ebulição são dados abaixo. Então, eu tenho frasco 1, 2, 3, 4, 5 com seu respectivo ponto de ebulição. Com essas informações, pode-se afirmar que o líquido existente no frasco número 4 é o... Então, gente, vamos lá. Todos eles são hidrocarbonetos. O que vocês não podem esquecer, quando eu falo de ponto de ebulição, quanto maior a quantidade de carbonos na molécula, maior o ponto de ebulição. Isso é fato. Se você for olhar o frasco número 4 e o ponto de ebulição dele, você vai ver que ele é o segundo maior ponto de ebulição. Se ele é o segundo maior, o hidrocarboneto que corresponde a ele também tem que ter o segundo maior número de carbonos.
Então, ó, a maior quantidade de carbonos que eu tenho nas minhas opções é o nonano, que tem 9 carbonos. O nonano corresponde ao frasco número 2, que tem o maior ponto de ebulição. Também temos o octano, que é a segunda maior cadeia das opções. Então, se ele é a segunda maior cadeia, automaticamente ele vai ter o segundo maior ponto de ebulição. Então, o frasco número 4 é o octano, letra A. Tranquilo? Questão número 5. O vinagre é uma mistura de vários ingredientes, sendo o ácido etanóico o principal componente. A única substância que tem um caráter ácido maior do que o ácido etanóico é... Então vamos lá, gente. Primeiro, de todas as opções que tem aí, sabemos que grupamento ácido é ácido carboxílico, álcool e fenol. Outras funções, elas não apresentam característica ácida. Então a gente já pode eliminar aqui algumas opções. A letra A, a letra C e a letra D. Porque não são álcool, não são fenóis e não são ácidos carboxílicos. Temos apenas duas opções, B e E. A B é um álcool. Letra E é um ácido carboxílico. Bem, quem é mais ácido? Um ácido ou um álcool? É um ácido. E por que essa molécula é mais ácida do que um ácido etanóico? Repare que aí na molécula tem um cloro. O cloro é um elemento altamente eletronegativo. Então isso faz com que aumente a acidez da molécula. Então a resposta aí da número 5 é letra E. Tranquilo? Número 6. A revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química da redução do halogeneto de prata por um revelador. A tabela a seguir mostra o tempo de revelação de um determinado filme, usando um revelador D76. Qual a velocidade média de revelação no intervalo de tempo de 7 a 10 minutos? Então, gente, velocidade média é ΔN, que é a variação de mols sobre a variação de tempo. Se ele quer de 7 a 10 minutos, repare que o número de mols foi de 22 para 18. Então, a variação é 4. E de 7 a 10 significa que são 3 minutos. 4 dividido por 3 dá aproximadamente 1,33 mols por minuto. Tranquilo? Questão número 7. O ozônio, próximo à superfície, é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução do processo da fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação de ozônio nos grandes centros urbanos é através dos produtos da poluição causada pelos carros, representada pela equação química a seguir. Então, olha aí a equação química que tem na folhinha de vocês. De acordo com as reações apresentadas, qual é a lei da velocidade? Então, gente, existem várias formas de calcular a lei de velocidade. Nesse caso aí, ele me deu uma reação não elementar. Significa que é uma reação que ela acontece em várias etapas. Vamos lá. Se uma reação acontece em várias etapas, a lei de velocidade ela é definida pela reação lenta, pela etapa lenta. Escrevi aqui no quadro a etapa lenta, que está escrita aí na folhinha de vocês. NO2, que se decompõe em NO mais O. A lei de velocidade ela é V igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes. Qual é o único reagente da etapa lenta? NO2. Então, a lei de velocidade é V igual a K multiplicado pelo reagente NO2. Só isso. Letra C. Tranquilo? Número 8. As reações de combustão produzem energia para diferentes atividades. A gasolina, obtida a partir da destilação fracionada do petróleo, é um dos combustíveis mais utilizados nos motores de diferentes tipos de veículos. Considere a gasolina uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula molecular C8H18 e a reação de combustão a seguir. Então eu tenho
2 mols de gasolina reagindo com 25 mols de O2, formando 16 de CO2 e 18 de água. Utilizando os valores da entalpia de formação no estado padrão, o valor de energia envolvida na queima de 1 mol de gasolina é igual a... Então, repara o seguinte, eu tenho aí o valor da entalpia da gasolina, eu tenho o valor da entalpia do CO2 e tenho o valor da entalpia da água. O2, ele não me deu. Se ele não me deu entalpia, porque é zero. Tranquilo até aí? Então, ó, variação de entalpia, ela é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ó, ΔH vai ser igual... Quem são meus produtos? 16 mols de CO2 vezes a entalpia do CO2, mais 18 mols de água vezes a entalpia da água. Então, eu tenho aqui todos os meus reagentes, menos o produto, que é a gasolina. 2 mols vezes a entalpia da gasolina. Esse valor vai dar 10.130. Mas tem um detalhe. Na minha equação, eu tenho 2 mols de gasolina. Como ele quer para 1 mol, é só pegar esse valor e dividir por 2, que vai dar 5.065 kJ por mol. Tem um detalhe. Na questão de vocês, não tem um sinal. O que vocês não podem esquecer? Toda reação de combustão ela é exotérmica. Ela libera calor. Então, ela é negativa. Letra B. Tranquilo? Questão número 9. Em diversos países, o aproveitamento do lixo doméstico é quase 100%. Do lixo elevado para as usinas de compostagem, após a reciclagem, obtém-se a biomassa que, por fermentação anaeróbica, produz biogás. Esse gás, além de ser usado no aquecimento de residências e como combustível em veículos e indústria, é matéria-prima importante para a produção das substâncias de fórmula CH3OH, CH3Cl, CH3NO2 e H2, além de outras. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação acima. Metano mais água, formando CO mais 3 mols de H2. Dada as entalpias de formação em kJ por mol, então eu tenho aí a entalpia do CH4, entalpia da água e entalpia do CO. Lembrando que o H2, como ele não me deu, é zero. A entalpia da reação a 25 graus Celsius e 1 atm é igual a... Então, ó, utilizando a mesma fórmula da questão anterior. Entalpia, variação de entalpia é produto menos reagente. Quem é meu produto? CO. Hidrogênio ele não me deu, então é zero. Menos os reagentes, que é metano mais água. Então, calculando aqui, temos que a variação de entalpia é mais 254, letra A. Questão número 10. No universo da química, as reações são fenômenos em que duas ou mais substâncias reagem entre si e dão origem a novos compostos. Estas são marcadas por diferentes velocidades e, em alguns casos, é essencial controlar essas reações para torná-las mais rápidas ou mais lentas. Por exemplo, nas indústrias é imprescindível para o lucro econômico que determinadas reações usadas resultem em um produto com o menor tempo possível, ainda mais se a reação tiver baixo rendimento. Por outro lado, a reação de decomposição de alimentos é uma que queremos que o mais lentamente possível. Sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação, podemos afirmar que... Então, gente, a resposta daqui é a letra B, que está assim, ó, o aumento da temperatura eleva a energia cinética das moléculas, refletindo o maior grau de agitação. Dessa forma, poderá ocorrer o maior número de choques efetivos entre as partículas reagentes, ocasionando um aumento da velocidade da reação. Então, letra B.
Tranquilo até aí? Valeu!